Lopes. Galera, quem não conhece, ó, aqui tem show vivo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Segue no meu canal, me inscreve ao meu grupo. Esse, pra quem não conhece, é meu marido. Esse é meu marido, ó. Nós dois vai cantar hoje de azul, ó. Nós dois. Se inscreve no nosso canal, dá bastante like, joia. Tchau, obrigado. E aquela ali é minha filha. A minha filha gatinha que eu amo, que tá sempre comigo. Meu bebezinho. Tchau, obrigado. Cadê meu genro? Vem. Vem cá, agora eu vou apresentar meu genro. Vem aqui, amor. Amanhã. Meu genro. Aí vem todo mundo aqui agora para mostrar a família unida. Vem. A família unida, gente. A família unida. Tchau, obrigada.